A SRTV, emissora afiliada à Rede Brasil de televisão, tem o prazer, a honra de receber hoje o José Salvino Buiú, presidente do Cinemetal da cidade de Jaguariúna e toda a região, que abrange aí Pedreira, Amparo, Serra Negra e Monte Alegre do Sul. Buiú, muito obrigado pela sua aceitação ao nosso convite. É sempre um prazer recebê-lo, não só como sindicalista de escola, que é você, uma pessoa extremamente preocupada com os destinos do trabalho no Brasil, mas também, principalmente, pela amizade que nós cultivamos já há longo tempo. Prazer enorme em recebê-lo. Muito obrigado, J. Mello. A satisfação é toda nossa, enquanto representante dos sindicatos, a estar falando aqui com você, falando com a população, é uma satisfação imensa para a gente. Buiú, eu gostaria que você falasse um pouquinho, inicialmente, sobre o curso da CIPA, que será feito agora no sábado e certamente vai dar a sua contribuição extremamente importante para a saúde do trabalhador também. Muito bem. O nosso sindicato aqui dos metalúrgicos de Jaguariúna e região, a gente costuma todo ano a fazer esse curso de CIPA para os trabalhadores cipeiro e não cipeiro que queira participar. A gente, na época da pandemia, a gente não fez esse curso porque não podia ter aglomeração de pessoas, mas a partir desse ano a gente está voltando todas as atividades do sindicato e o curso de CIPA é uma das principais atividades que a gente tem no sindicato, porque a gente entende que o cipeiro tem que estar realmente trabalhando para prevenir acidente, não esperar acontecer o acidente, e sim a prevenir o acidente. Por isso a gente faz esse curso para que o trabalhador metalúrgico esteja bem orientado quando ele venha para uma CIPA dentro da empresa. Buiú, com relação à CIPA ainda, o que é a CIPA e como que ela é formada? Vocês mesmo do sindicato escolhem ou são os colegas de trabalho de uma determinada empresa que escolhem os seus representantes? Bom, a CIPA é lei, né? Então todas as empresas precisam ter a CIPA. A sua comissão. Sim. Então, a empresa abre a inscrição de CIPA, os candidatos interessados se inscrevem e depois os trabalhadores daquela determinada empresa votam nos candidatos que o trabalhador entende que é melhor para poder atender a questão de segurança dentro da empresa. E é muito importante essa questão da CIPA, porque não existe uma regra geral. Cada empresa tem as suas características, né? E nada melhor do que o próprio, ou ninguém melhor do que o próprio trabalhador da determinada empresa, que vai apontar as possíveis falhas, mas principalmente pedir a correção desse tipo de equipamento, das EPIs necessárias e tal, para que o acidente de trabalho não ocorra com tanta frequência, como infelizmente ainda acontece em muitos pontos do Brasil, né? É exatamente isso, J. Mello. A preocupação nossa do sindicato, enquanto representante do trabalhador, é que o trabalhador esteja bem ciente quando ele entra para fazer parte de uma comissão então, interna, que é a CIPA. Porque hoje em dia muitos trabalhadores não sabem, mas quando ele é um cipeiro e o trabalhador comum mostrou para ele uma máquina que está correndo risco de acidente, e esse cipeiro negligenciou, e esse trabalhador sofreu um acidente grave, e acontece até acidente de morte, se esse cipeiro for denunciado, ele corre risco até de cadeia, porque isso é sério, né? Não é uma brincadeira. A comissão de prevenção ao acidente é uma coisa séria, que realmente o cipeiro tem que fazer o seu papel de cipeiro, que é cuidar da segurança dentro da empresa, para que não aconteça nenhuma tragédia com os trabalhadores de uma forma geral. Bem, o camarada ele é escolhido, então, para ser o cipeiro, o representante de uma determinada empresa. Vocês do sindicato capacitam esse cidadão, esse trabalhador, para que ele represente bem o seu papel nas reuniões e na vida do trabalhador de uma forma geral? Bom, isso é obrigação da própria empresa capacitar o cipeiro. Mas nós, do sindicato, como cumprimento,
nós também fazemos esses cursos de CIPA, porque tem algumas coisas que não é falado no curso de CIPA dentro da empresa, porque o capital sempre visa o capital e deixa de falar determinadas questões. Então, o sindicato, quando faz esse curso de CIPA, a gente orienta o trabalhador, de certa forma, de uma forma geral, não focado somente no interesse da empresa, mas daquilo que realmente é o papel do cipeiro. Buiú, eu particularmente eu acompanhei, tive a honra, o prazer enorme de ser convidado por você para apresentar vários encontros do 1º de maio. Sempre aqueles eventos grandiosos, reunindo aí milhares de pessoas com grandes sorteios e tal. Depois houve essa interrupção devido à pandemia e agora me parece que neste ano de 2023 o evento continuará sendo realizado, mas neste ano especificamente de uma forma diferenciada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o 1º de maio que vocês vão realizar nesse ano. Muito bem. O 1º de maio, esse ano, a gente vai realizar junto com as centrais sindicais em São Paulo, porque se une várias centrais sindicais, Força Sindical, CUT, UGT, a CTB, que é a nossa central a qual a gente é filiado. Então, a gente se reúne em São Paulo para realizar, então, o 1º de maio, que é um pouco diferente da prática que a gente tinha de fazer aqui na nossa região, que a partir de 2010, assim que eu assumi esse sindicato junto com as demais diretorias, a gente criou aqui uma festa para os trabalhadores no 1º de maio. A gente sabe que o 1º de maio, ele não é um dia, vamos fazer festa, mas é um dia de reflexão. E a gente usava esse dia de reflexão para poder fazer uma festa em homenagem aos trabalhadores, até porque os trabalhadores, como todo, merecem, né, ter um dia de lazer com sua família. Então, a gente pensou um pouco nisso e, por isso, a gente realizava as festas aqui no 1º de maio, onde todos os trabalhadores associados e os seus familiares poderiam participar dessa festa. Eu me recordo muito bem que a preocupação de reunir as famílias, né, fazer o congressamento dos trabalhadores, mas muitos dos convidados desse evento tinham essa preocupação de levar e transmitir conhecimento a todos os trabalhadores, porque a festa pela festa, na verdade, não se justificaria, mas a festa com essa preocupação que você principalmente sempre teve, eu acho que é de extrema importância, porque nessas oportunidades, nós todos que estávamos participando do evento ou presente ao evento, tínhamos essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre a luta dos sindicatos em prol do trabalhador. É exatamente isso. Quando a gente fala da festa, que era muito importante e espero que em breve a gente consiga voltar novamente, imagino que o ano que vem talvez a gente consiga novamente voltar com essa festa, mas o objetivo principal era a questão política, que muitos convidados vinham para a festa, mas tinha sua fala no sentido de esclarecer os trabalhadores o motivo do 1º de maio, como que se deu o 1º de maio. Então, todo mundo, quem participava na época, sabe que o 1º de maio é homenageado nesse dia, não para fazer festa, mas é porque teve muita luta dos trabalhadores para que a gente melhorasse as condições de trabalho, e teve muitos trabalhadores que deram a sua vida, acabaram morrendo em embate com a polícia, lutando para que a gente reduzisse a jornada de trabalho, melhora os direitos trabalhistas de uma forma geral. Então, quando essas pessoas vinham para a festa, então politicamente, eles vinham mostrar para a sociedade, para quem estava participando daquela festa, qual é o verdadeiro motivo da gente comemorar o 1º de maio. Inclusive, eu recebi aqui o jornal da unidade do Sindimetal de Jaguariúna e região, e que fala sobre as coisas que vocês vão pautar, né, para esse dia. Temos lá, por exemplo, então, a gente fala festa no sentido de congressamento, né,
de união, de fortalecimento de uma classe que produz para que o Brasil se projete mundialmente. Então está lá, política de valorização do salário mínimo, essa é uma luta que vocês têm feito, eu tenho acompanhado, fortalecimento das negociações coletivas, que quando você negocia sozinho é uma coisa, quando você negocia em grupo é diferente, né, Buiu? Exatamente. Eu tenho acompanhado no Facebook de vocês também, essas reuniões que vocês fazem, chamado Porta de Fábrica, né, onde levam esclarecimento e, principalmente, as reivindicações aos trabalhadores e aos empresários, né, para que o trabalhador que realmente produz riqueza tenha uma fatia um pouco melhor do que tem recebido hoje, né? É exatamente isso. Nós temos deparado alguns empresários, nem todos, mas alguns empresários, eles entendem, porque a gente sabe que o capital só visa lucro, e por conta disso o trabalhador fica precarizado cada vez mais. Quanto mais o tempo vai passando, os trabalhadores, de certa forma, vai ficando precarizado, porque retira um direito aqui, retira o outro ali, muitas vezes não tem reconhecimento, não tem aumentos salariais. Por isso, existe o sindicato nas campanhas salarial, que a nossa campanha salarial aqui é no mês de novembro, todo ano, no mês de novembro, a gente tem a nossa data base. Então, a partir do mês de setembro, a gente inicia as negociações com a Fiesp, encaminha a pauta de reivindicação para a Fiesp, que é o sindicato patronais, e a partir de então a gente inicia as negociações até chegar no final de novembro, a gente ter aí em consenso qual vai ser o aumento salarial do trabalhador. E também a gente tem, através das centrais sindicais, a gente tem lutado muito em Brasília em defesa do salário mínimo, porque a gente sabe que para gerar economia, o salário mínimo é uma ferramenta principal também para poder girar a economia, porque enquanto a economia está parada, o país fica à deriva da miséria e da situação precária. Então, eu estou vendo aqui também outros itens da pauta da luta aí no dia 1º, Dia do Trabalhador, a questão da busca da colaboração para buscar mais empregos e renda, fortalecimento da democracia, aposentadoria digna para o trabalhador, o trabalho igual, salário igual, convenção de 156 da OIT, fim dos juros extorsivos que o trabalhador acaba pagando, né, contra o assédio moral e a violência e o racismo. Eu acho que esse é um outro item que importa muito, né, porque nós sabemos que muitos trabalhadores acabam até adoecendo devido ao assédio moral. A empresa quer mandar o camarada embora, então começam a assediá-lo, ou então até um encarregado não muito preparado para a função acaba promovendo o assédio moral ou assédio sexual. E também essa questão do racismo. Como você vê isso na atualidade? Você acha que nós estamos caminhando para corrigir todos esses problemas e oferecer ao trabalhador um ambiente mais saudável? Sim, a gente, Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Jaguariúna e região, tem lutado muito para acabar com todas essas demandas, para acabar com toda essa situação que existe dentro das empresas. Empresa existe mais situação dessa forma e outras menos, porque tem empresa que a própria empresa trabalha internamente para que não tenha esses preconceitos, esse assédio moral em cima dos trabalhadores. Então, tem empresa que trabalha sobre isso. E tem empresa que fica muito solto. A gente depara com muitos chefes dentro da empresa fazendo assédio em cima do trabalhador, assédio de todos os aspectos que imagina. Mas quando nós temos conhecimento e sabemos quem faz esse assédio, a gente vai para cima, porque isso não pode acontecer. Pleno ano 2023, o trabalhador sendo assediado dentro da empresa. Então, isso não pode acontecer, embora tenha assédio de todas as formas. Tem assédio até quando o sindicato negocia com a empresa, por exemplo, um PLR,
ou qualquer outras coisas que o sindicato negocia. Tem empresa que reúne os trabalhadores, fala, vocês vão para a Assembleia e vota favorável àquilo que a empresa quer. Isso é uma forma de assédio, é assédio moral, porque nosso sindicato, democraticamente, negociamos com a empresa e o trabalhador vai decidir se concorda com aquela negociação ou não. Na medida que a empresa pressiona ele para votar favorável, é um assédio, e o sindicato tem batido forte nessa questão, porque nós realmente defendemos o interesse do trabalhador. Também achamos que as empresas, não somos contra a empresa, porque a empresa tem que crescer cada vez mais para poder ter condições de pagar cada vez mais para os trabalhadores. Mas o nosso papel é de defender os direitos dos trabalhadores, porque senão a balança fica desigual. Buiú, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do imposto sindical. Ele era obrigatório, hoje ele não é mais. Como você vê essa questão do imposto sindical para a vida do sindicato e para a melhoria das condições do trabalhador de uma forma geral? Bom, a questão do imposto sindical, ele era muito importante para o sindicato e para os trabalhadores de uma forma geral, porque era um dia de serviço que era descontado do trabalhador no mês de março, todo ano, no mês de março, e isso era o patrocínio do trabalhador para o sindicato, porque através do patrocínio dos trabalhadores, como o sindicato é dos trabalhadores, então nada mais importante do que os trabalhadores financiar esse sindicato, da mesma forma que o sindicato patronal, a Fiesp, é financiado pelos patrões. Então, os trabalhadores têm que ser financiados pelos trabalhadores. Então, esse imposto era fundamental, principalmente para sindicato que age com tranquilidade, com respeito naquilo que é do trabalhador. E isso a gente tem a prática de sempre estar agindo com sinceridade para poder dar a resposta para o trabalhador. Buiú, o presidente do Sindimetal, por exemplo, de um sindicato de uma forma geral, mas especificamente do Sindimetal, onde você ocupa o cargo de presidente, eleito democraticamente, legitimamente, né? O salário de vocês é muito grande. Quantos salários vocês recebem enquanto presidente de um sindicato? A direção do sindicato, como todo, cada um tem uma empresa a qual ele trabalha. Então, cada um tem o seu salário da sua empresa que você trabalha. Dentro do sindicato, na diretoria de uma forma geral, o salário não passa do que o salário da empresa. Quer dizer, vocês, na verdade, é um trabalho voluntário, né? Porque vocês trabalham, recebem na empresa o que vocês produzem na empresa. E no sindicato é apenas para representar melhor os trabalhadores, é isso? É isso. Como eu disse anteriormente, o sindicato que age de maneira correta é isso. Porque a gente, às vezes, depara aí com alguns sindicatos que talvez não agem da forma correta, da mesma forma que toda especialidade, toda categoria, tem aqueles que agem da forma correta e outros não. Então, isso seria comum. Mas quem age de forma legal é isso. Não tem como um presidente do sindicato ou diretoria do sindicato enriquecer porque está no sindicato, porque faz membro da direção do sindicato. Se enriquecer, é bom ficar de olho, porque tem coisa errada aí. É verdade. E eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, principalmente realmente acompanho já há muito tempo, né? Eu lembro desde o primeiro evento que nós tivemos a oportunidade de apresentar. E a seriedade com que vocês realizam as coisas, a transparência, até porque existe também a auditoria, né? Então, eu acho que isso é muito importante. São os valores que vocês estão levando para a diretoria do Sindimetal e acredito eu, como você disse, de todos os outros sindicatos sérios, né? É o que conta na vida, porque não adianta nada você eleger alguém para representá-lo e esse alguém representar-se, mas não representar os legítimos interesses do trabalhador. Isso vocês fazem muito bem. É exatamente isso. Como eu disse, desde o final de 2010 que eu assumi a presidência desse sindicato, depois disso nós tivemos eleição em 2012, eu continuei em 2016,
também continuei, tinha chapa de oposição e tudo mais, mas nós continuamos. 2020, novamente, nós continuamos. Isso tudo mostra o bom trabalho que a gente vem desenvolvendo entre os trabalhadores, porque se a gente estivesse fazendo um trabalho ruim, evidentemente que a gente não estava mais na frente da direção desse sindicato. Nós, eu principalmente, toda a nossa diretoria, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, falando a verdade para os trabalhadores, também para os empresários, que a gente tem contato de negociações. Sim. A gente tem que fazer as coisas certas, porque se a gente estiver fazendo as coisas erradas, a gente está mentindo para a gente mesmo. Porque Deus está aí vendo tudo que você está fazendo de certo ou errado. E se você estiver fazendo errado, certamente você vai daí para baixo. E a gente tem lutado para melhorar cada vez mais a situação de vida e de direito dos trabalhadores e do sindicato também, evidente, para que a gente continue na luta em defesa dos direitos trabalhistas. Buiú, antes de encerrar a nossa matéria aqui hoje, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre os benefícios que o trabalhador recebe ou tem a partir do momento que ele se filia ao sindicato. Bom, existem convênios, alguma coisa que possa melhorar a qualidade de vida e as condições de vida, a valorização do próprio salário desse trabalhador através de convênios? Sim, tem sim. O principal objetivo nosso, enquanto defensor dos trabalhadores, é que a gente entende que o trabalhador deveria ficar sócio do sindicato pela luta, pela organização do sindicato. Isso seria muito importante se o trabalhador, de uma forma geral, compreendesse assim, porque temos que ter lado. Da mesma forma que os patrões têm o lado deles, o trabalhador também tem que ter lado e tem que ser bem representado do nosso lado. Então, a gente entende que o trabalhador deveria ficar sócio nesse sentido. Mas a gente sabe que não é todo mundo que pensa assim. Por isso, tem vários benefícios. Quando o trabalhador fica sócio, tem vários benefícios no sindicato. E esses benefícios são estendidos aos seus familiares também? Exatamente, estendido aos familiares. Por exemplo, nós temos, para os trabalhadores associados, nós temos na Baixada Santista, na Praia Grande, algumas kitnets lá. Então, o trabalhador, quando quer passar 2, 3 dias, uma semana na praia, nas kitnets do sindicato, ele paga apenas R$30 a diária. Os dependentes dele não pagam nada. E a família dele não paga nada. Se ele for levar um amigo, ele paga um pouquinho mais. Mas a família dele, só ele paga R$30, a família não paga nada. Nós temos na cidade de Amparo uma parceria com o Amparo Atlético Clube. O trabalhador sócio do sindicato e os seus familiares só apresentou a carteirinha de sócio, ele entra para usar as piscinas do clube sem pagar nada, nem um centavo. Nós temos parceria com loja, com farmácia, com clínica médica, com a Unifia em Amparo, Semesp em Pedreira. E a Unifia, só para lembrar as pessoas que não conhecem, é uma faculdade que oferece dezenas de cursos de graduação e pós-graduação, que acaba, de certa forma, fazendo com que o trabalhador evolua culturalmente também, né? É exatamente isso. O trabalhador sócio do sindicato, por exemplo, ele pode estudar na Unifia, então, com desconto de 10, 15, 25, depende da especialidade que ele está fazendo, ele tem desconto de 10% até 25%, né, nas mensalidades, e os seus dependentes a mesma coisa, também tem o desconto. De acordo com a especialidade que ele está fazendo, ele tem desconto de 10% até 25% de desconto. E agora me parece que vocês estão promovendo até uma oportunidade às pessoas, dos sindicalizados, seus familiares, de fazer um curso de inglês. Ah, sim. Na verdade, o nosso sindicato sempre teve, nós temos uma escola lá no sindicato, então sempre teve vários cursos no sindicato. Mas na pandemia acabou dando uma parada e agora a gente já, depois da pandemia, a gente já retomou novamente com os cursos de inglês. Hoje em dia é mais as crianças que estão focadas nesse curso. Nós temos no momento 2 turmas que já está fazendo o curso já há algum tempo. Tem uma turma nova que estamos formando agora
e pretendemos dar outros cursos. Já tivemos curso de violão, por exemplo, vários outros cursos nós já tivemos no sindicato, já tivemos parceria com uma escola lá em Jaguariúna, dando curso de solda, de CNC, ou seja, o sindicato realmente também para preocupar com a formação do trabalhador de uma forma geral e dos seus dependentes também. Ok, muito obrigado ao Buiú, nosso amigo José Salvino, presidente do Sindimetal de Jaguariúna e região, pela entrevista, uma entrevista muito proveitosa, né? E, logicamente, que essa chamada para que o trabalhador, de uma forma geral, seja sindicalizado, receba principalmente essa equipe que trabalha para defender os interesses do trabalhador. Muito obrigado a você pela oportunidade da entrevista e espero que você seja muito bem remunerado emocionalmente e espiritualmente por esse trabalho maravilhoso que você tem feito à frente do Sindimetal. Eu que agradeço, é importante essa entrevista. Eu agradeço todos os trabalhadores e população em geral, aquilo que couber para o sindicato fazer. Conte com o sindicato, que o sindicato contará com todos vocês, que junto a gente terá mais força de organização para a gente vencer as dificuldades do dia a dia e rumo à vitória. Muito obrigado, J. Melo, um amigo de longo tempo. Gosto muito do seu trabalho que você tem desenvolvido sempre e estamos juntos na luta. Um forte abraço. Muito obrigado.